Celium dulces flavos, dulce bondus sustine. Crucileris inter omnes, arborum anno nobilis, nona silva talem profem, from the flore germine, dulces flavos, dulce bondus sustine. Pace lingua gloriosi, lauream certaminis, ex super crucis trofeo, dic triumphum nobilem, qualite redemptor ordis, immolatus viceris. Crucileris inter omnes, arborum anno nobilis, nona silva talem profem, from the flore germine, dulces flavos, dulce bondus sustine. De parentis protoplasti, fraude factor condolens, quando in negemos sur lui, ipse elium tunc notavi, damna lignius sonere. Crucileris inter omnes, arborum anno nobilis, nona silva talem profem, from the flore germine, dulces flavos, dulce bondus sustine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, uma saudação muito amiga e muito fraterna a cada um de vós. Uma saudação especial para todos os bombeiros aqui presentes da Corporação dos Bombeiros Voluntários de Guimarães, mas também a todos os bombeiros deste país. E uma saudação muito especial àqueles que nos seguem através da RTP, de modo particular os doentes e os idosos. Congregámos-nos aqui nesta praça
para evocar os 140 anos de vida dos bombeiros voluntários de Guimarães. Vamos viver esta nossa Eucaristia em atitude e ação de graças e de sufrágio por aqueles bombeiros que partiram e, ao mesmo tempo, de compromisso por esta causa que os bombeiros protagonizam. E para que isso aconteça, na humildade do nosso coração, reconheçamos interiormente que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Deus Pai de misericórdia e fonte de toda a bondade, que nos fizeste encontrar no jejum, na oração e no amor fraterno os remédios do pecado, olhai benigno para a confissão da nossa humildade, de modo que, abatidos pela consciência da culpa, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Neste momento da liturgia da palavra, somos convidados a fazer silêncio para escutar aquele que nos vai falar e assim refletirmos no coração sobre a nossa fidelidade a Deus, assumindo uma atitude de penitência, de mudança e de conversão. Entremos com a samaritana no caminho da descoberta da verdadeira fonte da água viva. Caminhamos em direção ao rochedo da água viva que é Cristo, para dele bebermos, como o povo na travessia do deserto bebeu do rochedo batido pela vara de Moisés. Escutemos. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o povo israelita, atormentado pela sede, começou a altercar com Moisés, dizendo: Por que nos tirastes do Egito? Para nos deixares morrer à sede? A nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Que hei de fazer a este povo? Pouco falta para me apedrejarem. O Senhor respondeu a Moisés: Passa para a frente do povo
e leva contigo alguns anciãos de Israel. Toma na mão a vara com que fustigaste o rio e põe-te a caminho. Eu estarei diante de ti, sobre o rochedo, no monte Horebe. Baterás no rochedo e dele sairá água. Então o povo poderá beber. Moisés assim fez, à vista dos anciãos de Israel. E chamou àquele lugar Massa e Eriba, por causa da altercação dos filhos de Israel e por terem tentado o Senhor ao dizerem: o Senhor está ou não no meio de nós. Palavra do Senhor. Exultemos de alegria no Senhor, aclamemos a Deus nosso Salvador. Vamos à sua presença e demos graças. Ao som de cânticos aclamemos o Senhor. Hoje se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Vinde, prostremo-nos em terra, adoremos o Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus, e nós o seu povo, ovelhas do seu rebanho. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, tendo sido justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos acesso, na fé, a esta graça em que permanecemos e nos gloriamos, apoiados na esperança da glória de Deus. Ora, a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Dificilmente alguém morre por um justo. Por um homem bom, talvez alguém tivesse a coragem de morrer. Deus prova assim o seu amor para conosco. Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, chegou Jesus a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da propriedade que Jacó tinha dado a seu filho José, onde estava o poço de Jacó. Jesus, cansado da caminhada, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria para tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Respondeu-lhe a samaritana: como é que eu, sendo judeu, me pedes de beber, sendo eu samaritana? De facto, os judeus não se dão com os samaritanos. Disse-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe a mulher: Senhor, tu nem sequer tens um balde, e o poço é fundo. De onde te vem a água viva? Serás tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu com os seus filhos e os seus rebanhos? Disse-lhe Jesus: todo aquele que bebe desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água que eu lhe der tornar-se-á nele uma nascente que jorra para a vida eterna. Senhor, suplicou a mulher, dá-me dessa água, para que eu não sinta mais sede e não tenha de vir aqui buscá-la. Vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, acredita em mim, vai chegar a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vai chegar a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade, pois são esses os adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Disse-lhe a mulher: eu sei que há de vir o Messias, isto é, aquele que chamam Cristo. Quando vier, há de anunciar-nos todas as coisas. Respondeu-lhe Jesus: sou eu que estou a falar contigo. Muitos samaritanos daquela cidade acreditaram em Jesus por causa da palavra da mulher. Quando os samaritanos vieram ao encontro de Jesus, pediram-lhe que ficasse com eles, e ficou lá 2 dias. Ao ouvi-lo, muitos acreditaram e diziam à mulher: já não é por causa das tuas palavras que acreditamos. Nós próprios ouvimos e sabemos que Ele é realmente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
digníssimas autoridades, caríssimos bombeiros, estimados irmãos e irmãs. Queremos celebrar 140 anos de existência e de serviço dos bombeiros voluntários de Guimarães à sociedade. Olhamos para o passado, pleno de gestos anónimos de entrega à causa do bem comum, e agradecemos a Deus por todos quantos permitiram esta história, repleta de acontecimentos que enobrecem quem os vivenciou. Damos graças a Deus, sufragamos e reconhecemos a necessidade de uma sensibilização mais consciente por tudo aquilo que podemos associar à causa dos bombeiros. Neles encontramos pessoas que disponibilizam as suas vidas e o seu tempo para proteger bens e acompanhar pessoas. Uma causa que disponibiliza homens e mulheres para a ousadia de pagar com a vida, se assim for necessário, a nobreza deste ideal. Uma feliz e interpelante coincidência assinala esta celebração. Na primeira leitura, Moisés, com a sua vara, faz com que do rochedo saia água retemperante para todo o povo peregrino. No Evangelho, Jesus senta-se à beira do poço, situado em Sicar, e pede água à samaritana. Este gesto permite à samaritana ir para além do que vê, a água do poço, e saciar-se com o dom de Deus que dá um novo sentido à sua vida. Não gostaria de limitar a ação dos bombeiros à arte de lidar com a água na resposta ao terrível flagelo dos incêndios. Ainda assim, sabendo que se trata de um elemento importante para a vida das corporações, gostaria, em nome de todos, de levantar a voz contra esta dramática situação que tem vindo a incomodar o nosso país nos últimos anos. Infelizmente, algumas pessoas consideram este flagelo uma circunstância inevitável e incontornável. Existe, inclusive, a chamada época de incêndios, como se ela fosse algo previsível e expectável. O problema desta mentalidade é que parece tanto legitimar este período de horror como desvalorizar estratégias preventivas. A preocupação pelos incêndios não deveria limitar-se a alguns meses no ano. Impõem-se, por isso, políticas adequadas que atenuem ou acabem com este cenário desolador. Um cenário que impressiona naqueles momentos, mas que, passada a atenção, tudo volta à mesma rotina. Com perplexidade, olhamos para este fenómeno que se vai tornando persistente. No meio de tudo isto estão as vidas dos soldados da paz que correm sérios riscos, assim como os tremendos prejuízos para o erário português. Não podemos desvalorizar a intenção que muitos têm de destruir, sem razão aparente, o bem dos outros. São comportamentos criminosos e, por isso, devem ser punidos após uma escrupulosa inquirição. Sabemos também, com honestidade, que acontecem casos inevitáveis por força de causas naturais. Mas importaria uma reflexão serena que delineasse um plano a longo prazo, capaz de criar hábitos e responsabilidades que conduzam ao fim desta dramática situação. A Igreja não foge à sua responsabilidade de informar e formar para a consciência de que a natureza é um dom de Deus de valor incalculável e que todos a devem preservar e cuidar. O Papa Francisco recorda-nos de modo sublime que o ser humano não é dono da natureza. Ela foi criada por Deus e confiada ao homem para bem de todos os seres humanos. O homem é somente um guardião e fiel depositário. Não podemos defender uma espiritualidade que esqueça Deus Todo-Poderoso e Criador. Neste caso,
acabaríamos por adorar poderes do mundo ou colocar-nos-íamos no lugar do Senhor, chegando à pretensão de espezinhar sem limites a realidade criada por Ele. A melhor maneira de colocar o ser humano no seu lugar e acabar com a de ser dominador absoluto da terra é voltar a propor a figura de um pai criador e único dono do mundo. Caso contrário, o ser humano tenderá sempre a querer impor à realidade as suas próprias leis e interesses. Como são plenas de sabedoria estas palavras do Papa. Podemos não ser crentes, mas há princípios que valem para todos. Aceitar um Deus que oferece aos seres humanos a maravilha da criação pode ser um princípio que impede que alguns, por razões incompreensíveis, sejam capazes de impor a sua vontade criminosa de destruir a natureza em benefício próprio. Importa promover uma mentalidade de responsabilidade. A natureza deve ser cuidada e respeitada acima de tudo. Não há interesses, e eles são muitos e evidentes, mas não há interesses que justifiquem determinados comportamentos. Temos de insistir, por isso, numa mudança de hábitos sociais que seja capaz de alterar o atual cenário. Refletindo sobre esta situação enigmática da sociedade portuguesa, que curiosamente não acontece noutros países, a não ser em circunstâncias particulares, não podemos deixar de testemunhar gratidão aos bombeiros por aquilo que fazem e significam. Somos-lhes gratos e identificamos-nos com as suas dificuldades. Tanto o Estado como as empresas, instituições e cidadãos devem comprometer-se cada vez mais em dotar as corporações com os instrumentos necessários para prosseguirem a sua missão. Ajudar os bombeiros é zelar pela sua salvaguarda ou pela salvaguarda das nossas vidas. Eles merecem maior reconhecimento por parte das populações e das entidades governativas. Problema também que começa a ser um pouco preocupante é o número dos efetivos. Na verdade, e isto não pode ser ignorado, o espírito de voluntariado não diminuiu por parte dos portugueses, mas o estilo de vida típico de uma sociedade da mobilidade não permite que as fileiras dos bombeiros tenham efetivos suficientes. A Igreja Católica repete aos seus cristãos que o voluntariado é um modo muito concreto de viver a fé e que a vida não nos foi dada para ser vivida egoisticamente. Não seria, por isso, oportuno celebrar este aniversário com a admissão de mais voluntários que se disponibilizassem para concretizar os objetivos da corporação, assim como para a rejuvenescer? Irmãos e irmãs, palavras que quis dirigir-vos a vós e a tantos outros a propósito dos bombeiros. Mas permitam-me também hoje um pensamento sobre os dias da Cáritas que hoje nós celebramos. Sejamos generosos aqui ou nas nossas vidas no dia-a-dia, de modo que sejamos capazes de responder para que a Cáritas possa, por nosso intermédio, responder às necessidades que permanentemente lhe batem à porta. Pensemos, irmãos e irmãs, naquilo que é importante, e a nossa generosidade em favor dos mais necessitados deve fazer parte da nossa vida. Para terminar, parabéns neste dia aos bombeiros voluntários de Guimarães. Obrigado pelo trabalho social que realizam ou realizaram durante estes 140 anos. Aproveitemos esta circunstância para trazer à arena das discussões um sério estudo sobre a causa dos incêndios. Não é admissível uma época dos incêndios. Chega de adiar soluções, mesmo que isso signifique combater interesses instalados. Estão em risco vidas e bens.
Trabalhemos para que as corporações possam usufruir de meios e de pessoas para prosseguirem a sua gesta de verdadeiros benfeitores da humanidade. Irmãos e irmãs, um abraço também muito sincero, um abraço de gratidão para todos os pais aqui presentes ou espalhados por este país. Para eles, neste Dia do Pai e de São José, também um abraço de muita gratidão e de muita amizade. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, já não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e nós Irmãos e irmãs, com o ardor da nossa sede de Deus, peçamos a Jesus Cristo que dê à sua Igreja e ao mundo inteiro a água viva que jorra para a eternidade, dizendo confiadamente: renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Com Maria, Mãe de Deus, rezamos por toda a Igreja, pela nossa Diocese e as suas comunidades, para que o Senhor lhes dê a água viva e as torne fonte de graça e de perdão. Oremos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Com Maria, Mãe de Deus, rezamos pelos responsáveis e governantes deste mundo, para que o Senhor lhes dê a água viva da serenidade e da verdade e faça deles pessoas de paz e de justiça. Oremos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Com Maria, Mãe de Deus, rezamos pelos órfãos e viúvas e por todos os que sofrem, para que o Senhor lhes dê a água viva do amor, os proteja, lhes dê alívio e os conforte. Oremos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Com Maria, Mãe de Deus, rezamos pelos catecúmenos que caminham para a Páscoa, para que o Senhor lhes dê água viva da alegria da fé e os ensine a perdoar e a repartir. Oremos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Com Maria, Mãe de Deus, rezamos por todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que o Senhor nos dê água viva da simplicidade e não deixe que o orgulho feche os nossos corações. Oremos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, fazei-nos encontrar em Jesus Cristo a fonte da água viva, onde a nossa sede de justiça e de santidade se pode saciar em plenitude. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Depois da liturgia da palavra, segue-se agora a liturgia eucarística com o colocar dos dons que trazemos ao altar da Eucaristia.
Nesses dons vão todos os nossos anseios, projetos e pedidos. Também neste momento a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Guimarães querem trazer a este altar alguns dons que simbolizam a sua missão: a proteção de pessoas e bens, designadamente o socorro a feridos, doentes ou náufragos e a extinção de incêndios. Assim também a coleta desta Eucaristia será um gesto de solidariedade de todos nós para com esta associação, para com todos eles, para que continuem a desempenhar bem a sua missão. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Concedei, Senhor, por este sacrifício que, ao pedirmos o perdão dos nossos pecados, perdoemos também aos nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Quando ele pediu à samaritana água para beber, já lhe tinha concedido o dom da fé, e da sua fé teve uma sede tão viva que acendeu nela o fogo do amor divino. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele ia ser entregue, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitis à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Jorge aqui presente e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos servos, bombeiros, sócios e beneméritos, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, São José, e que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrei em entrar, mas és a palavra da ressurreição. Neste momento da comunhão, vamos, como a samaritana, sentir o nosso coração cheio de alegria por acolhermos o dom daquele que acaba com a nossa sede de amor e nos impulsiona a amar os irmãos, levando-lhes esta boa nova. Neste sentido, vamos também exultar de alegria cantando: Amai como eu vos amei. Palavra
momento também de ação de graças. Vamos louvar o Senhor pelo centenário do Orfeão de Guimarães, que está precisamente também a ajudar-nos a viver este momento de oração. Eles vão precisamente agora, neste momento de ação de graças, cantar o Ave Verum. Oremos. Recebemos o penhor da glória eterna e, vivendo ainda na terra, fomos saciados com o pão do céu. Nós pedimos, Senhor, a graça de manifestarmos na vida o que celebramos neste sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Está aqui a imagem de São José. Neste dia de São José, apesar da liturgia ser domingo terceiro da Quaresma, o dia de São José na liturgia é amanhã. Esta imagem está aqui como patrono dos bombeiros da nossa Associação de Bombeiros de Guimarães. Esta imagem é nova, vai ser agora benzida, foi angariada através do Serviço de Assistência Espiritual e Religiosa do nosso hospital, com amigos, profissionais, familiares e doentes. Está aqui e vai ser agora benzida e depois irá para a capela do nosso hospital. Agradeço a todos quantos ajudaram. Oremos. Deus, fonte de graça e santidade, olhai benignamente para nós, vossos servos, que preparamos esta imagem e concedei que sintamos entre Santo São José, se tornou amigo e co-herdeiro de Cristo e resplandece como testemunha da vida evangélica e poderoso intercessor junto de vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, celebramos a nossa fé neste terceiro domingo. Pensamos, porventura, um pouco na água, a água que os bombeiros usam com tanta frequência, mas a água que nos recorda o batismo e que nos recorda, sobretudo, Cristo. E é por causa de Cristo que nós trabalhamos pelas causas comuns, que os bombeiros o fazem e que nós respeitamos a natureza e trabalhamos para que os incêndios não tenham aquela frequência e repercussão que têm tido até hoje. Um obrigado a todos os bombeiros deste país e para todos nós também o compromisso de trabalharmos um pouco mais nesta causa, para que, na verdade, os incêndios não se repitam, como tem acontecido nos últimos anos. Para todos vós, a continuação de um bom domingo, uma boa semana e, mais uma vez, um abraço de gratidão e de muita amizade para todos os pais neste dia do Pai e de São José. O Senhor esteja convosco. Deus Pai de misericórdia conceda a todos vós, como ao Filho pródigo, a alegria do regresso à sua casa. Cristo, exemplo de oração e de vida, vos guie nos caminhos da Quaresma à autêntica conversão espiritual. O Espírito de sabedoria e de fortaleza vos confirme na luta contra o maligno, para que possais celebrar com Cristo o triunfo pascal. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.